Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa E aí Franqueado. Um programa em qual a gente fala diretamente com você que é microempreendedor, pequeno empreendedor e você que é intraempreendedor. Você que está hoje empreendendo dentro do CNPJ de outras empresas. Isso é muito importante. Então esse programa é feito exatamente para você. Então aproveita, deixa teu like aí, encaminha esse vídeo para outros empreendedores, pessoas que realmente querem empreender ou que pensam em abrir um negócio. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que hoje tudo começa e termina na liderança. Nós vamos falar sobre liderança. E eu vou dar um pouco para vocês aqui, um pouco da minha experiência de como é que hoje nós comandamos uma empresa que tem mais de 25 anos, que hoje nós comandamos mais de 200 colaboradores. Como é que nós fazemos hoje uma empresa dar resultados, onde nós temos mais de 30 unidades espalhadas em mais de 20 municípios. Então, como é que a gente controla, como é que a gente trabalha em cima disso? Tudo, meus queridos, começa e termina na liderança. Pela sua liderança, se você tem uma liderança forte, você pode fazer a sua empresa crescer, você pode fazer a sua empresa estagnar ou você pode fazer a sua empresa fechar. E eu tenho uma boa notícia para você. Liderança pode ser aprendida. Então eu não vim aqui hoje para lhe dar conceitos sobre liderança. Isso aí você vê nos livros, você vê na internet e tudo mais. Hoje eu quero te dar dicas práticas de como realmente nós trabalhamos e como você pode ter uma liderança de alta performance, fazer o seu time, que seja um time pequeno ou um time grande, fazer esse time trabalhar, fazer esse time evoluir e dar bons resultados. Como dirigir uma equipe de alta performance. Uma das dicas que a gente vai começar nesse momento, em cima de muitas dúvidas que se tem, como fazer uma equipe realmente funcionar, como é que você faz uma equipe gerir. Primeiramente, você tem que saber delegar, aprenda a delegar de forma eficaz. E existe uma coisa muito interessante que você pode fazer até mensuração disso, que é você delegar, acompanhar e conferir. Então, toda liderança, uma das coisas que a gente precisa fazer é, primeiramente, você contrata. Daqui a pouco você tem que enganjar o teu time. Que é o quê? Fazer com que o teu time compre a cultura da sua empresa. Logo em seguida, você tem que treinar, junto com o engajamento, você já vai fazendo isso, que é o treinamento da tua equipe. Então, entender que a partir desse treinamento, depois que você delega. Uma das coisas muito interessantes que a gente tem que entender enquanto líder, isso, qualquer nível de liderança tem que ser isso, seja um supervisor, um gerente ou um dono de empresa, é que você tem que obedecer o grau de aprendizado de cada colaborador. Imagina que eu contrate hoje uma pessoa para ser dos serviços gerais, ou mesmo que ele vá ser um auxiliar de escritório. Vamos pegar um auxiliar de escritório aqui. Então, eu entendo, por mais que ele já tenha experiência, essa pessoa entra na minha empresa, eu considero ela como se fosse um bebê. O que é isso? Ela vai primeiro se adaptar ao meu programa, ela vai se adaptar à minha cultura dentro da minha empresa. Depois ela vai se adaptar ao meu jeito de liderar, porque cada um tem uma forma de fazer, tá? E depois ela vai aprender aos poucos qual é a função dela, por mais que ela já tenha experiência em cima disso. Então as pessoas elas passam por 4 etapas. Quando ela é bebê, o que ela precisa? Ela precisa que a gente carregue ela, que a gente esteja perto. Não é isso que o bebê precisa? Que a gente troque a caquinha, que a gente dê comida na boca. Então isso significa que eu tenho que desenhar tudo aquilo que eu quero. Muitas vezes a gente erra na nossa liderança porque a gente espera que a pessoa faça, mas você não falou para ela. Então, mais uma lição de liderança. Diga para as pessoas exatamente aquilo que você quer que elas façam. Diga para as pessoas aquilo que você espera delas. Desenhe para elas, dentro da sua empresa, é muito importante que você faça isso, um script job, que é o quê? O que é o script job? É o raio-x da função, daquilo que a pessoa realmente tem que executar. Que isso a gente vai chamar de combinado, tá? Então, quando a pessoa entra na tua empresa, fulano, a tua função vai ser essa, tu vai estabelecer essas funções, obviamente que dentro de uma empresa se faz de tudo, O teu salário vai ser tanto, tá bom para você? Tá, então esse é um combinado. À medida que a pessoa está errando, que ela está se recusando a estar dentro daquele combinado, é a hora de você chamar, que vai ser uma outra dica que eu vou dar depois. Então você tem o bebê. Logo em seguida que a pessoa vai evoluindo, ela vai passando a ser o quê? Uma criança. A criança já consegue comer sozinha, já consegue fazer uma série de atividades. Então é quando você ensina, delega e confirma, e confere. Ensina, delega e confere. Ensina, delega e confere o tempo inteiro. Então você vai delegando e acompanhando aquele processo. 3 meses, 4 meses, dependendo da evolução da pessoa, ela passa a ser adolescente, que é quando ela já consegue andar sozinha, atravessar a rua, fazer uma série de coisas. Neste momento,
é um momento crucial onde você já pode delegar e conferir. Mas sempre delega e confere. Um dos erros da liderança é porque delega e não confere. Então, qual é a magia? Delegar, conferir. Não fez direito? É treinamento? Treina. Né? Prepara um pouco mais, delega de novo. Outro erro muito comum que eu vejo de líderes, principalmente de gerente, é quando assim, você delega, a pessoa não faz, ela vai lá e faz. Você está acostumando mal aquele funcionário. E ele ainda vai sair por ali se gabando e dizer assim, rapaz, eu sou o peixinho, né? Eu sou o queridinho do gerente, porque comigo eu faço, enrola ele para que ele faça. E você sai de mal como liderança. Toda liderança, você tem que ser firme. Duro, firme, severo e justo. Acima de tudo, tenha isso quanto na sua liderança. Seja firme, diga para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir. É uma outra dica importante. Dizer para elas que elas precisam ouvir é muitas vezes a gente ser duro com as pessoas, porque elas não estão preparadas para ouvir determinadas coisas, mas você tem que saber chamar e dizer para elas. Porque se você não disser, cai naquele erro. Ela não vai fazer e não vai chegar àquilo que você espera. E aí o quarto ponto, que é quando ela chega a ser uma pessoa adulta. Nesse momento é quando que é o ideal dentro das empresas, que você tem funcionários maduros, você tem funcionários experientes, funcionário que compram a cultura, funcionário que dão o seu melhor, porque é isso que é o legal. E aí você tendo o seu quadro de funcionário nesse patamar, vai significar que você vai delegar e conferir. Nunca vai deixar de conferir. Então tem que ter muito cuidado, porque existem lideranças que elas são lideranças que elas sufocam, né? Aquela liderança controladora, que tudo ele está lá controlando, ele não deixa a pessoa produzir. Então, delega e deixa as pessoas evoluírem. Deixa as pessoas fazerem, deixa as pessoas darem a liberdade de dizer o que elas pensam. Esse próprio método daí. Exatamente. Então, assim, você delega e deixa. Muitas vezes você tem que deixar as pessoas darem ideias. As pessoas sabem como fazer. Nisso aí eu lembrei também de uma outra dica. Eu estou colocando várias ideias aqui de como é realmente o trabalho. Então, muitas vezes você vai chegar para você, eu não sei se já chegou essa oportunidade para ti, ou esse problema, que é quando os funcionários trazem problema para você o tempo inteiro. Parece que a tua sala é a sala de resolver problema. Você é o cara mágico da varinha mágica que resolve tudo. Como é que a gente resolve isso? Devolvendo o problema para elas. Porque senão você vai mal acostumar e tudo quanto é probleminha eles vão querer que você resolva. Você nunca vai para o estratégico dessa forma. Porque se você é uma liderança, se você é um dono de empresa, você tem que trabalhar no estratégico, você tem que ter o seu time tático, que é o seu gerente que vão fazer as coisas acontecerem, dependendo do tamanho da empresa, e você tem que ter o operacional. Muitas vezes a empresa é tão pequena que você está no tático, no operacional e no estratégico, porque é só você ou mais um, mais dois, que são os pequenos empresários. Quando você tem uma empresa um pouco mais encorpada, 10, 15, 20 funcionários, que você tem que ter um gerente, então você já é o estratégico, tem a pessoa no tático e tem o operacional. Mas você nunca deve deixar de ir lá no operacional e ver como é que está a operação. Porque senão não funciona, tá? Então é muito importante isso. Então quando você chegar uma pessoa, que eu estava dando aquela dica, chegar uma pessoa contigo lá, um funcionário teu que diz assim, seu fulano, caiu a casa, seu fulano, roubaram, seu fulano não sei mais o quê. A primeira pergunta que você faça, e aí? O que você já fez? Tá, eu já fiz isso e isso. Tá, ou então fazer a seguinte pergunta para ele. Como é que a gente resolve? Qual é a solução desse problema? Você devolveu para ele. Quando você fizer isso 2 ou 3 vezes, ele não vem mais te procurar porque tu devolveu. Faz isso, então vai lá e faz. Você não precisa resolver. Ele trouxe a solução. Então deixe as pessoas que elas tenham a solução com certeza na ponta da linha. Tá? Então, isso são dicas que a gente está dando no nosso dia a dia de como que a gente realmente faz as coisas acontecerem. Então, uma outra coisa muito importante na liderança é a contratação. É você saber os níveis que você tem, demore para contratar e seja rápido em demitir. E não tem nada de errado em você demitir, porque você está tirando do seu time uma peça, né? uma pessoa que muitas vezes ela está sendo contra a tua cultura, ela está minando a cultura da tua empresa. Então, muitas vezes ela começou bem, só que ali a gente não está... Uma das coisas que a gente tem na contratação é que não está escrito naquela da pessoa, honestidade, não está escrito ali competência, né? Você contrata por currículo e você demite por comportamento. A maioria das vezes é dessa forma. Então, mas durante um período de 2 ou 3 meses, você já vai saber como é aquela pessoa. E se ela não está se encaixando dentro da tua cultura,
Não tá se é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa que vive tramando, uma pessoa que está derrubando o processo e que emperra os resultados, demita rápido. Demita rápido, e contrate devagar. Quando você contrata devagar, porque você vai ter mais clareza, uma, duas, até três entrevistas. É muito importante ser feito, para que você realmente entenda da história dele. Se aquela história daquela pessoa combina com a cultura da tua empresa, se os valores daquela pessoa combinam com os seus valores enquanto gestor e os valores da empresa. É muito importante que você tenha isso muito claro. Então, na hora de contratar, você também pode fazer uma espécie de mensuração da pessoa e ali no contrator, 30 dias, você vai conseguir fazer essa mensuração. Vamos entender que você está contratando um vendedor. Então, no seu caso, Michael, você está contratando ali uma pessoa para ser cinegrafista, para ser uma pessoa que vai lá para o teu operacional trabalhar na arte gráfica, tá? Então, suponhamos que você precisa de uma pessoa que ela tenha uma performance, né? Ela tenha resiliência, que ela seja uma pessoa estabilizada no que ela pode fazer. Você mensura de 0 a 10. De 0 a 10, qual é o nível que eu preciso dessa pessoa? Eu preciso que ela tenha 8. Para ser um funcionário eficaz, que dê os resultados que eu espero, ela tem que ter nível 8. Nível 8. Então, se você contrata uma pessoa que tem nível 6, você foi lá, fez os testes, observou, verificou, fez uma provinha com ela e tudo mais, que ela vai trabalhar na arte gráfica e ela bateu um 6 ali, faltou coisa, o que vai acontecer? Porque não é só conhecimento você vai dar, treinamento você vai dar, para que ela possa ser o 10. Só que às vezes é o comportamento, é a produtividade, é a velocidade com que ela aprende, é a velocidade com que ela te dá respostas, cultura, né, que a pessoa já tem, que no caso são os valores. Tudo isso você vai somando e vai verificando. Então, suponhamos que ela tenha nível 6. Se você já está motivação, se você já está ali, a cultura da tua empresa e muito mais treinamento, ela vai oscilar entre 6 e 10 e 8. Ela vai chegar onde você quer no 8, mas ela sempre vai baixar para 7 ou ela vai voltar para o normal dela, que é 6. O que significa que nunca você vai ter um funcionário de alta performance. Então, se você quer um cara que tenha nível 8, você tem que contratar um cara de nível 7. Você vai injetar ali motivação, você vai injetar ali, né, energia, você vai pagar melhor, um incentivo, né, conhecimento e tudo mais. Então, essa pessoa vai oscilar entre 7 e 9. Ela vai ficar sempre no 8 que você quer, vai ser de alta performance, e essa é uma dica muito, muito importante para você. Você vai ter um funcionário top que você, tendo vários dessa forma, você consegue fazer uma empresa evoluir muito rápido. É isso que a gente faz. Então, quando a gente tem um gerente, a gente faz um treinamento corpo a corpo com ele e acompanha. Então, a gente segue esse processo. Quando ele era bebê, então isso é para quando eu estou colocando aqui, qualquer cargo. Entre o gerente nosso, ele passa a ser bebê, embora ele já tenha experiência. Então, por quê? Porque ele está aqui dentro se adaptando. Ele está aprendendo como é que ele vai fazer, quais são os primeiros passos, o que são as normas, quais são os processos. Tudo isso aqui é dado para ele. Manuais de tudo que ele precisa. A gente dá esse treinamento, mas ele vai seguir a evolução dele. Bebê, criança, né, adolescente e adulto. Para que a gente possa realmente soltar a mão, o cara vai lá e produz, vai lá e conduz a equipe e tudo mais. Isso é fundamental. Outra dica muito importante que eu tenho que dizer para você é: dê para as pessoas aquilo que elas precisam e não aquilo que elas querem. Muitas vezes, se você perguntar o que vocês precisam, pessoal, a gente quer aumento de salário, a gente quer um ar-condicionado novo, a gente quer não sei o quê, uma série de coisas. Não, às vezes ele precisa de um equipamento, às vezes precisa de um treinamento, às vezes precisa, né, de uma estrutura para trabalhar. Então, dê para as pessoas aquilo que elas precisam, não aquilo que elas querem. Isso é muito importante. Então, outra coisa muito importante que eu já citei aqui, que é você ter a comunicação. Comunicação, muitas vezes, pessoal, é muito mais ouvir do que falar coisas. Então, aprenda a escutar quando o colaborador chegar e você bater um papo. Conheça profundamente o seu colaborador pelos sonhos. Quer motivar a sua equipe? Não motive ele só com salário. Você tem também o salário emocional, que a gente chama, que é quando você vai entender quais são os motivos das pessoas. Entenda quais são os motivos do seu colaborador e você vai ter show de bola de sucesso como liderança. Sabe por quê? Quando você chega com aquele vendedor e você fala: e aquela moto que tu queres comprar? Como é que tá aí a tua meta? Quanto que você já bateu esse mês que vai sobrar para que você possa pagar aquela parcela que você está pagando? Fulano, como é que tá o teu filho fulano de tal? Então isso é muito importante porque você está mexendo com os valores, com o motivo. Todo mundo tem um motivo.
E é isso que é o motor que gera as pessoas. É aquilo que motiva ela. É aquilo que faz ela levantar todos os dias de casa, ir à luta, e trabalhar e ser motivado. Porque a motivação, meus queridos, existe por duas formas. Uma é quando você traz de dentro. Motivação é como se fosse uma sala em que o trinco é só pelo lado de dentro. É só você que se motiva. Então, a motivação é algo que ela oscila muito. Então, tenha pessoas que tenham disciplina. Mas só que muitas vezes a motivação ela é uma necessidade. E quando ela é uma necessidade, a pessoa vai dar o melhor dela para conquistar aquilo que ela quer. Principalmente se ela tem alguém importante na casa dela, que ela deixou em casa, que é um filho, né? Ou então com um motivo de uma faculdade, alguma coisa que ela tenha. Então descubra quais são os sonhos das pessoas e é por aí que você vai começar a motivá-la. Sabe onde você descobre isso? Lá no bate-papo do cafezinho, lá na tua sala. Uma outra dica para a gente fechar aqui, muito importante que eu quero dar para você, é na hora de dar o feedback ao seu colaborador. Aquele colaborador que errou. Então não chegue lá escorraçando, nunca faça isso na frente das pessoas. Elogie o seu time em público. Fez algo extraordinário, vai lá, pessoal, quero aqui parabenizar o Joãozinho, porque ele bateu a meta, porque ele vendeu tanto. Parabéns para o Joãozinho. Agora, se é algo que ele fez errado, vem aqui na minha sala. E aí, na hora que você vai conversar, você tem 3 momentos. Primeiramente, você elogia. Joãozinho, vamos supor que ele esteja chegando atrasado. Você é uma pessoa que sempre entregou mais do que aquilo que nós combinamos. Você é uma pessoa de competência, sempre fez tudo certinho. Eu gosto do teu trabalho. Mas, Joãozinho, ultimamente, você tem chegado atrasado constantemente, quase todo dia. Agora tem uma dica muito legal nesse meio termo que eu quero abrir um parênteses aqui. Nunca pergunte assim, por que você está chegando atrasado? Ele vai dar um monte de desculpas. Sabe como é que você faz? Você diz assim, Johnny, como é que nós vamos resolver isso? Como é que você pode resolver isso? Você devolveu para ele o problema, ele vai dizer assim, bom, patrão, eu vou acordar mais cedo, ele não vai trazer justificativa para você. Então você pegou ele, elogiou, você falou do problema e depois você conquista no final. Por isso que eu falei que são 3 momentos. Joãozinho, eu posso contar com você para que a gente nunca mais tenha que sentar aqui e conversar sobre esse problema? Porque se a gente tiver que sentar, você sabe que a situação dentro das normas da empresa já é uma punição muito maior para você. Você tem clareza disso? Tem. Então você vai lá e aí... Posso contar com você? Vamos tomar um café e aí você vai continuar. Então, 3 momentos. Você elogia, você corrige e você conquista. Isso é muito importante. Então, espero que essas dicas aqui tenham te ajudado, que ela possa realmente fazer com que você possa, a partir de agora, fazer a tua empresa ter uma alta performance, que você possa ter um time melhor e aí, assim por diante, você possa crescer enquanto empreendedor ou você que quer ser empreendedor. Então, antes de terminar aqui, deixa o teu like. E foi mais um episódio aqui do E aí Franqueado, trazendo conteúdo de altíssima qualidade para que você realmente possa crescer com a sua empresa ou seu pequeno negócio ou você que quer empreender. Um grande abraço e sucesso!